Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde, amigos e amigas do Brasil Export. Que saudade desse momento, que saudade dessa tarde, nessa nossa programação das 15 horas. Hoje, um tema extremamente importante, concessão de hidrovias no Brasil. Quero inicialmente saudar nosso secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni. Secretário, mais uma vez, obrigado pela sua presença, importante tê-lo aqui fazendo uma apresentação sobre o tema. Sentimos, mais uma vez, a sua ausência, né, na nossa viagem para Dubai. Aqui encontro vários amigos que participaram conosco da missão e tenho certeza que trouxemos grandes resultados de lá. Quero, mais uma vez, também agradecer ao amigo Dino Antunes Dias Batista, diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional. Dino, que é um grande entusiasta do tema, tem batalhado muito. Então, Dino, mais uma vez, obrigado por ter aceito participar aqui com a gente e liderar esse movimento. Agradecer ao nosso grande embaixador do Sul Export, o Dr. William Mantelli, nosso presidente da Hidrovias de RS e conselheiro do Sul Export. Mantelli, seja muito bem-vindo a essa tarde aqui do Brasil Export. E agradecer também ao Gustavo Gomes, diretor do Programa de Parceria de Investimentos da PPI. Gustavo, obrigado por ter aceito participar desse encontro. Muito importante a presença aqui do PPI nesta tarde. Eu vou, inicialmente, já passar para o nosso secretário, o secretário fazer a sua apresentação inicial, e depois, na sequência, com o Dino, com o Gustavo, o doutor Mantelli, e depois teremos o debate. Programação prevista até às 16h30, pontualmente, quando nós encerraremos com as considerações finais. Sejam todos bem-vindos. Vejo aqui vários presidentes de companhias portuárias, Fernando Estima, aqui conosco no vídeo, Ted Lago, Mário Povia, representando a CDRJ, amigos de norte a sul do país, de diversos conselhos, Flávia Catauaçu, estou vendo aqui, nosso presidente do Conselho do ISD, João Amaral. Enfim, não vou nominar todos, já vou passar, secretário, para que nós possamos ter uma tarde realmente muito produtiva aqui no Brasil Export. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, obrigado aí, Fabrício.
Uma boa tarde a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Sim, tudo ótimo, Dino. Perfeito. Aqui a minha tela está travando aqui a imagem, mas que bom que vocês me ouvem e conseguem me ver aí. Mais uma vez, Fabrício, se abre aí as portas, né, para que a gente possa discutir no ambiente aí da Brasil Export temas que são de extrema relevância para o setor de transportes, no caso, aqui em questão, o transporte aquaviário. A gente agradece, né, essa oportunidade para tratar de um tema que reputamos importantíssimo, um tema em que a gente tem se esmerado bastante e discutido bastante, com a cabeça muito aberta, mas também com muito cuidado, com muita parcimônia, tendo em vista que o nosso objetivo aqui, sem dúvida alguma, é desenvolver a navegação, principalmente a navegação interior, sem que isso gere, né, oneração para a cadeia como um todo, né? Queria cumprimentar aqui também o nosso diretor, Dino Batista, né, assim, sujeito que realmente tem mobilizado, né, todo o setor de transportes para o desenvolvimento da navegação em diversas frentes, seja na cabotagem, na navegação interior, e aqui a gente fica muito feliz, né, de poder contar com membros da equipe, com o diretor, da qualidade do Dino e da qualidade dos colegas que hoje compõem uma equipe enxuta, mas muito eficiente, né, dado que nós estamos aí em diversas frentes, tentando aí, né, e acho que tendo certo sucesso no desenvolvimento do transporte aquaviário. Cumprimentar também o Gustavo aqui, representando o PPI, né, e em nome deles, cumprimentar todos que estão aqui conosco, grandes sumidades aí no assunto da navegação. Aqui cito o doutor Irani Bertolini, que está com a gente, o doutor Fayet, né, e tantas personalidades aí que certamente vão enriquecer bastante o debate. Acho que a grande questão aqui, nós temos já um modelo de parceria com a iniciativa privada para o desenvolvimento da navegação interior, à medida em que, pelo menos no que diz respeito aos terminais, o desenvolvimento e aí cito o nosso talvez maior case de sucesso, que é o escoamento de cargas de grãos no Arco Norte brasileiro. Mas se a gente pega aí os principais corredores de escoamento, Madeira, Tapajós, nós vemos lá já uma participação da iniciativa privada muito grande no desenvolvimento de terminais, de ETCs, de TUPs. Esse processo, diga-se de passagem, ocorre, né, acaba acontecendo muito pelo arrojo, pela atitude, né, das empresas, em momentos, inclusive, de muita incerteza, eu diria, quanto ao sucesso, né, desses empreendimentos. Eu acompanhei uma boa parte disso, seja como diretor de outorgas da antiga secretaria, seja como membro da agência reguladora, ou PPI, né, todos esses processos de autorizações de ETC, de TUPs, de 2013 para cá, a gente acompanhou muito de perto, e é impressionante, né, os resultados que foram ocasionados, né, que foram gerados por essa postura, né, da iniciativa privada. No desenvolvimento das hidrovias, em especial, nós temos os desafios, que são desafios velhos conhecidos, né, de muitos dos senhores e senhoras que estão aqui conosco, né, que acompanham esse setor há muito tempo e sabem, né, a nossa dificuldade histórica de dedicação de recursos à medida e na escala necessária para o desenvolvimento, né, das nossas vias navegáveis, de modo a transformá-las de fato em hidrovias, com sinalização, balizamento, com dragagens eventualmente. Dedicar recursos do orçamento geral da União sempre foi um grande desafio, mas agora ele se torna um desafio quase que intransponível, à medida em que um orçamento do Ministério, que já girou aí em torno de 18, 20 bilhões de reais anual para todos os modais de transportes, hoje, né, gira em torno de 6, 7 bilhões para cumprir aí essa missão árdua. Isso faz com que, inclusive, haja uma dificuldade de manutenção dos próprios ativos que nós temos hoje, né? Quem dirá a realização de ampliações, né? Então, esse é um desafio grande, a dificuldade de orçamento público né, conhecida de todos, e isso faz com que a gente tenha que lançar mão
de soluções criativas, soluções heterodoxas, né, para que a gente possa fazer o desenvolvimento aí dessa solução logística tão importante para o país. E temos aí algumas novidades interessantes, né? Assim, conseguimos, no âmbito do processo de capitalização da Eletrobras, dedicar recursos, né, para a Hidrovia do Madeira, para o Tocantins, né, para o derrocamento do Pedral de Nova Vaiandava. Então, isso faz com que a gente tenha condição, inclusive, de sermos, utilizando desses recursos, capazes, né, de traçar aí propostas de parceria que busquem cada vez mais desenvolver a hidrovia e sempre com aquela preocupação de que esse desenvolvimento não onere aquilo que funciona bem, né? Assim, tem como se desenvolver, como se ampliar, né, a participação aí da navegação interior na logística ou no share, né, na matriz logística brasileira, mas é inegável que o empreendedorismo de alguns dos senhores que estão aqui presentes tem feito ou tem gerado uma verdadeira revolução na nossa logística, e isso a gente não vai, de forma nenhuma, desconsiderar. E com esses recursos, né, a gente pode discutir e detalhar propostas de parcerias para concessão de hidrovias. A gente já tem, inclusive, um projeto piloto, né, que é o projeto da Lagoa Mirim, que foi qualificado no programa de parceria de investimento. Estamos aí em vias de recepcionar estudos para essa concessão, para que a gente possa iniciar o processo de consulta pública e todo o processo que precede a publicação de edital de concessão, mas é um bom case inicial para a gente desenvolver um modelo de concessão de hidrovias, e esse modelo ele tem que estar bem assentado, bem respaldado por quem se utiliza dessa hidrovia. Então, por isso a nossa total abertura para discutir, para, inclusive, com base nas propostas iniciais, sermos criticados, tenhamos aí propostas de melhoria. Nós nunca tivemos uma postura autoritária no Ministério, isso vale para todas as nossas discussões, não só no setor de transporte aquaviário. O mecanismo de debate público, consulta pública, sempre foi muito efetivo e, de fato, fez com que a gente tivesse aprimoramentos grandes nos modelos apresentados, e não será diferente com o processo de concessão de hidrovia, que esperamos, né, essa é a nossa grande expectativa, que a gente consiga, de fato, construir com a participação de todos, né? Mas, mais uma vez, a gente quer buscar um conforto, né, dos usuários, dos embarcadores que dependem dessa boa solução logística e, apesar de dependerem dela, não é a qualquer custo, né? Então, nós estamos muito cientes disso. Então, aqui, a gente dá mais um passo, na verdade, um dos primeiros para esse debate público. Contamos aí com a participação de todos e, mais uma vez, é uma satisfação muito grande, né, poder iniciar essa discussão aqui com todos os senhores e senhoras. Obrigado, secretário. Obrigado por essa apresentação. Eu vou, na sequência, já passar agora para o Dino. O Dino vai fazer também uma breve apresentação. Na sequência, Gustavo e Mantelli. Por favor, Dino. Perfeito, Fabrício. Acho que vocês me escutam bem, né? Primeiro, agradecer novamente, Fabrício. Diogo já o fez, mas a gente sempre tem que saudar essa postura que vocês têm de abrir esse espaço para discussão, né? Acho que o Brasil Export ele tem se consolidado cada vez mais como o grande fórum de debate da logística brasileira. Então, acho que contar com vocês para ter esse início de discussão aqui sobre possíveis concessões, possíveis parcerias no setor hidroviário, acho que foi muito interessante. Então, agradecer novamente essa possibilidade. Eu vou... Bom, já saúdo também a todos que aqui estão. Não vou citar ninguém, porque é muita gente conhecida, realmente o público muito seleto que o Fabrício consegue trazer para os eventos, mas agradecer também o esforço de todos por nos acompanhar nesse tema. Fabrício, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Bruno, você permite aqui? Autorizado já, pode compartilhar.
Perfeito. Aqui, bom, como que eu faço aqui para passar? O senhor vai ali embaixo, ao lado Aqui. Isso. Aqui. Pronto, todos estão vendo agora, né? Como o Diogo falou, a gente já tem estudado várias possibilidades para trazer soluções para um dos principais problemas no setor da navegação interior, que é exatamente a disponibilização de infraestruturas mais adequadas. Né? Todos do setor reclamam que nós não temos hidrovias, mas sim apenas vias navegáveis, né? Algumas vias navegáveis. Acho que reflexo disso é exatamente a quantidade de vias comercialmente, economicamente navegadas, de acordo com as avaliações da ANTAC, né? Muito aquém do potencial que o Brasil possui de vias realmente com possibilidade de navegação. É lógico que todo o desenvolvimento da navegação interior considerou também a própria expansão das fronteiras agrícolas, e hoje, com o centro-oeste brasileiro participando de forma significativa da produção agrícola, alguns desses corredores hidroviários eles se tornaram não só viáveis, como fundamentais, como realmente necessários. A gente contou para isso com o protagonismo da iniciativa privada, tanto na construção dos terminais, como também na própria iniciativa de operar os comboios. Eu vejo aqui que o doutor Irani Bertolini está presente também, agradeço a presença, doutor Bertolini, que foi um dos grandes precursores aí da navegação no norte do país. Foi exatamente a partir de iniciativas como a deles que hoje a gente consegue ter uma quantidade enorme de carga sendo transportada por alguns dos corredores no que a gente chama de Arco Norte. Ainda temos diversos desafios para atingir uma infraestrutura mais adequada. E uma das possibilidades que a gente começou, então, a avaliar foi a possibilidade de parceria com a iniciativa privada no setor hidroviário. Para tanto, a gente fez uma parceria com o Banco Mundial, que fez um estudo que ainda é um estudo bastante preliminar, não é um estudo que possibilita uma licitação, por exemplo, né, uma licitação de uma concessão, mas a ideia era exatamente caminhar no sentido de entender quais são os prós, quais são os contras, quais são os desafios jurídicos, quais são os desafios técnicos de possíveis concessões no Brasil. Então, esse estudo, a gente sabe que sempre quando a gente começa a discutir possibilidade de concessões, de parcerias com a iniciativa privada, isso chama muito atenção. Existe sempre e uma natural preocupação com parcerias trazerem novos custos à operação, né? Isso a gente viveu no setor rodoviário, isso a gente viveu, de certa medida, no setor aeroportuário. Era natural que a gente tivesse esse tipo de preocupação também no setor, que a gente tenha, né, esse tipo de preocupação no setor hidroviário. E é exatamente para iniciar as avaliações nesse segmento que tivemos esse acordo com o Banco Mundial, que contratou um estudo de uma consultoria holandesa, a Royal Haskoning, que fez um estudo genérico e depois fez uma aplicação desse estudo genérico em dois rios, dois dos nossos principais rios, o Rio Madeira e o Rio Tapajós. Lembrando aí que eles já são responsáveis por mais de 25 milhões de toneladas de transporte atualmente. Nesse estudo, essa foi a metodologia utilizada. A consultoria passou por as lições internacionais, análise dos dados já existentes, principalmente aqueles dados do DENIT, a questão da situação regulatória, visto que é uma novidade essa discussão sobre possibilidade de parcerias
com a iniciativa privada, a capacidade da iniciativa privada de dar resposta a uma possível parceria. Eles fizeram uma modelagem financeira, uma modelagem que ainda é bastante aquém do que precisamos para dar sequência em qualquer tipo de projeto, mas que nos dá alguma direção, algum sentimento sobre as possibilidades dessas parcerias. Sempre lembrando, ressaltando o que o Diogo colocou, que só faz sentido a gente dar sequência a qualquer projeto de parceria se houver um casamento entre os custos e as vantagens que a iniciativa privada vai ter no caso de uma parceria. E isso certamente é o predominante para que a gente direcione depois a discussão entre os tipos de parceria que podem existir. Por exemplo, concessão simples, uma concessão patrocinada, uma concessão administrativa, isso tudo ainda em aberto para que a gente possa avaliar, mas principalmente considerando a possibilidade de parcerias como um instrumento para dinamizar a provisão da infraestrutura, né? Não apenas um instrumento para conseguir recursos da iniciativa privada, de maneira nenhuma. É realmente para você conseguir uma possibilidade de ter uma maneira mais eficiente dessa provisão do serviço. Isso tudo foi feito um modelo de contrato de PPP. Esse modelo é importante para que a gente entenda os desafios jurídicos de uma possível parceria com a iniciativa privada e, por fim, essa avaliação do potencial da participação privada nas hidrovias brasileiras, no caso em específico do Madeira e do Tapajós. Depois, no final, eu vou falar que realmente várias discussões nos levam a provavelmente ter um foco diferente em outros corredores hidroviários. Nos estudos internacionais, foi feito realmente uma avaliação ampla, né, avaliando o Rio Madalena, na Colômbia, a hidrovia amazônica, que é um projeto que o Peru fez, o Rio Dnieper, na Ucrânia, a hidrovia do Sultan Gange, na Índia, o da Prata, na Argentina, que talvez seja o que seja mais conhecido de todos, um projeto, uma parceria com a iniciativa privada que está finalizando agora e que a Argentina já está elaborando um novo contrato, uma nova parceria, né? Lembrando também, ainda na época que foi feito o estudo, ainda não tinha sido lançado, mas hoje temos, no lado paraguaio, também um estudo sendo feito pela Yanenu, com o foco exatamente de buscar uma concessão, né, uma parceria com a iniciativa privada, do que se chama do trecho soberano paraguaio, no Rio Paraguai, que é aquele trecho que vai de Assunção até o Rio Apa, né? É todo o trecho soberano paraguaio do Rio Paraguai, também em avaliação para ser feita uma concessão. Desses estudos todos que foram observados, várias lições foram aprendidas e foram explicitadas. Talvez a mais importante seja que é fundamental a compreensão do comportamento dinâmico do rio. Tá? Isso parece besteira, mas, no caso principalmente do Madeira, é totalmente crucial para que a gente entenda a possibilidade de parcerias, a possibilidade de correta alocação de riscos entre o parceiro público e o parceiro privado. É fundamental que a gente tenha realmente uma compreensão desse comportamento. Para tanto, eu queria chamar a atenção de uma ação que tem sido encabeçada pelo DENIT, que é exatamente o monitoramento das nossas hidrovias, né? Eu diria dos nossos rios navegáveis, né? Há alguns anos atrás, em 2015 ainda, teve início no governo federal algumas discussões sobre possíveis concessões hidroviárias. E, até naturalmente, sempre aparece o Rio Madeira como sendo um exemplo para ser concedido, né? Já naquela época ficou muito claro que o governo federal não tinha as informações necessárias e suficientes
para fazer um projeto de parceria com a iniciativa privada. Qualquer tipo de parceria que fosse. Na verdade, naquele momento, entendeu-se que as informações que o governo federal não possuía não permitiriam, inclusive, que a gente fizesse contratos mais longos do próprio DENIT, porque realmente o risco era muito grande, a incerteza em relação a quantitativos era muito grande, né? E a partir dali, o DENIT se esforçou muito e hoje temos informações muito mais detalhadas sobre o comportamento dinâmico do risco. Diversas outras foram as aprendizagens nesses estudos de casos internacionais. Eu ressaltei aqui a questão da definição da embarcação tipo e da menor profundidade aceitável. Isso tem tudo a ver com o tipo de carga, com a demanda que se quer atender, né? É lógico que quando a gente fala de um rio navegável, a gente tem diversos tipos de cargas, diversos tipos de embarcações de passageiros, madeira, por exemplo, a gente tem uma diferença muito grande entre o transporte de soja, milho, ou também o transporte de combustível. Então, esse tipo de definição seria fundamental numa estruturação de parceria. Em termos da capacidade pública, eu ressaltei aqui possuir o orçamento que garanta a contrapartida da PPP, né? Em geral, no mundo inteiro, você tem parcerias com a iniciativa privada sendo feito no modelo do que aqui no Brasil a gente chama de PPP, ou seja, com alguma participação pública nesse tipo de parceria. O problema é que a gente tem essa dificuldade do P público efetivamente entrar com recursos em qualquer tipo de parceria hoje, pela dificuldade fiscal, e aqui ressalto o fundamental papel que o processo de desestatização da Eletrobras pode ter nesse nosso projeto, exatamente por termos agora recursos devidamente alocados para 3 rios importantes, né? O Tietê, com o derrocamento de Nova Vandamme, é uma obra específica que está explícito na lei, e para os rios Madeira e Tocantins, que tem ali um determinado orçamento previsto a partir da capitalização da Eletrobras, que provavelmente aconteça a partir de 2023. Tá? Na alocação de riscos, o risco hidrológico aparece como fundamental, a maneira da gente efetivamente compartilhar esse risco com a iniciativa privada, e definição clara dos KPIs, ou seja, de quais são os elementos pelos quais o contratado ele seria cobrado na administração daquele contrato de parceria, né? Isso aqui é fundamental. Num caso de parceria, em algum caso de parceria futuro, né, as definições claras do que o parceiro tem que entregar antes mesmo que ele comece a receber qualquer tipo de retorno, quer seja pela administração pública, quer seja pelos privados, isso aqui é fundamental. Tá? A gente fez todo o levantamento, né? A consultoria fez todo o levantamento, tanto do Madeira, né? Levantamento batimétrico, levantamento das cargas, né? Montando aí em 2017 a cerca de 8,3 milhões de toneladas, né? Principalmente soja, milho no trajeto de exportação e na importação de fertilizante e combustível. Foi feito todo o levantamento de quais são os obstáculos mais relevantes, tanto em termos de rochas quanto dos passos aonde hoje já é feita a dragagem, né? No caso do Tapajós, foi feita essa mesma avaliação de batimetria, profundidades, as demandas, quais são os passos mais importantes, quais são os desafios mais importantes no Tapajós. E no Tapajós, claramente, a gente percebe hoje uma condição totalmente ampla de navegação, quase sem influência nenhuma, quer seja da iniciativa privada ou do poder público. Foi feito também uma avaliação sobre as capacidades existentes na iniciativa privada para prover esse tipo de serviço aqui no Brasil. Aqui vocês podem ver que a gente tem
foi levantado as principais empresas que trabalham, em especial, com dragagem, né, todas elas com presença no Brasil. Aqui tem das grandes empresas, todas estão aqui presentes, e eu queria chamar a atenção para um movimento que algumas dessas empresas já têm mostrado na busca de mudar o modelo de negócio, de um negócio simplesmente de dragagem, de uma contratação feita por quantidade, por metros cúbicos, etc., e na busca por contratos mais de longo prazo e contratos que considerem realmente resultado para que você tenha o pagamento a essas empresas. Ou seja, as empresas internacionais elas já estão exatamente indo no sentido de concessões, de buscar concessões, porque uma grande preocupação que existe nessas empresas é exatamente a continuidade do orçamento público, para que elas tenham uma previsibilidade das suas atuações. Lembrando que é muito mais eficiente, realmente é muito mais eficiente, quando você tem um programa de, por exemplo, dragagem e manutenção de profundidade de um rio. É muito mais eficiente que a empresa possa se programar. Isso não é só em termos da dinâmica do rio, isso também é em relação à própria disponibilidade dos equipamentos necessários para manutenção de profundidade. Então, uma empresa que sabe que vai ter um contrato de 10, 15, 20 anos, ela consegue programar a presença de dragas nos momentos adequados, considerando a dinâmica do rio, fazendo com que a eficiência da dragagem seja muito superior àquele, quando comparado com o modelo de obra pública, né? Felizmente, a gente tem conseguido, principalmente no Rio Madeira, ter aí alguns anos de sequência de campanhas de dragagem sendo feitas pelo DENIT, mas a gente sabe que essas campanhas são não só insuficientes, como a gente está sempre sob o risco de não conseguir fazer a campanha no ano seguinte. Então, é exatamente por isso que temos empresas como a Jandenu, que hoje está fazendo os estudos da dragagem, da concessão lá no Rio Paraguai. Temos a DTA Engenharia, que muito brevemente vai doar os estudos para uma possível concessão lá na Lagoa, no canal de São Gonçalo, que faz a ligação entre as Lagoas Mirim e Lagoa dos Patos, e outras que também, outras empresas dessas que já nos procuraram demonstrando esse tipo de interesse. Aqui é um modelo financeiro geral, ele basicamente segue qualquer tipo, todos os tipos de modelagem econômico-financeira de uma concessão, né, de uma parceria com a iniciativa privada, e logo lá em cima eu queria ressaltar que não ainda existe uma definição sobre o tipo de parceria. Se uma parceria que a gente chama de concessão, que é a concessão simples, né, uma parceria administrativa ou mesmo uma parceria patrocinada. Isso tudo ainda foi utilizado nas avaliações da consultoria, né? Aqui alguns números. Eu vou passar rapidamente por aqui para que a gente tenha um momento mais de discussão do que simplesmente dessa apresentação, tá? Mas a gente teve ali números de levantamento do CAPEX, né, o capital que seria utilizado em cada um desses rios, os custos operacionais, né, e lembrando aqui a gente está falando na casa aí de alguns milhões de reais, não é uma parceria que chega a bilhões de reais, então a gente tá falando de valores muito menores do que quando comparados com concessões de ferrovias ou de rodovias, e números também para manutenção e reparo das hidrovias, tudo isso considerando períodos das hidrovias e dos materiais, dos equipamentos necessários para fazer as dragagens das hidrovias, considerando períodos de 15 anos e 30 anos de concessão. Aqui são os volumes de cargas que foram estimados, 2020, mais ou menos 11 milhões para cada uma dessas hidrovias, chegando até 30 milhões de toneladas lá para o ano de 2050. Né? E aqui os modelos
os senhores já conhecem, a concessão simples sem dinheiro público, a concessão administrativa com 100% do dinheiro público e a concessão patrocinada no meio disso, né, com algum percentual de dinheiro público. Aqui alguns resultados que a consultoria chegou. Tá? A gente teria com aqueles, e notem que ainda é um estudo preliminar, né? Com nível de detalhamento bastante aquém do necessário para que a gente dê sequência a uma licitação. Ainda carece de muitas definições, por exemplo, quem paga, quem deveria pagar, quando paga, só no período úmido e no período seco, como que isso funcionaria, né? Aqui, como ainda era um estudo bastante preliminar, foi utilizado para tonelagem completa da hidrovia de granéis sólidos agrícolas. Então, foi feita uma avaliação apenas considerando, nesse momento, granel sólido agrícola. Não foi considerado não foi considerado passageiro, carga geral, granel líquido, nada disso. Tá? E aqui alguns números, só para se ter uma ideia desse estudo introdutório, né? Você teria vamos pegar aqui na coluna de um contrato de concessão. Todo o custo da concessão seria pago pelo usuário. Num caso desses, a tarifa seria só no madeira de cerca de 50 centavos de dólar por tonelada, no Tapajós cerca de 20 centavos de dólar por tonelada, e se fosse feita uma conjunção dessas duas hidrovias, cerca de 34 centavos de dólar por tonelada. O que nós solicitamos também que fosse feito pela consultoria foi uma estimativa de quais seriam benefícios para o setor privado, né? O que o setor privado teria de retorno em relação a isso. E por que teria esse retorno? Porque a partir do momento que a concessão ela disponibilizasse uma profundidade anual, ou seja, sempre, e se eu não me engano, aqui a gente trabalhou com 3 metros o ano inteiro, você conseguiria trabalhar os comboios a pleno o ano inteiro, o que traria economias de combustível, né? Você pode utilizar o seu material, as suas embarcações a pleno durante o ano inteiro. Então, você consegue reduzir o transit time, você consegue reduzir o consumo de combustível, consegue redução de custos com tripulação e assim por diante. A consultoria estimou em cerca de $1,20 a economia no madeira e no Tapajós cerca de 40 centavos de dólar por tonelada de economias, né? A gente fez, depois desse estudo... Desculpa lhe cortar, Dino. Eu vou precisar só que você tente ir já para o encerramento. Eu estou terminando aqui. Tá bom. Estou terminando aqui, Fabrício. A gente pegou exatamente esses dados e a gente... bom, aqui são algumas questões, são exatamente essas várias questões que eu já levantei aqui durante a apresentação, que seriam necessárias para serem consideradas e discutidas, né, numa possível parceria. Aqui seria modelo de divisão de riscos, né? Quais seriam aqui requisitos técnicos, de qualidade, conteúdo local, etc. Tudo isso a ser considerado num possível contrato, mas o mais importante está aqui nesse último slide. A gente fez diversas reuniões com as principais empresas que já navegam no Madeira e no Tapajós, empresas que navegam exatamente granel sólido agrícola, para entender se esses dados que foram apresentados de possíveis benefícios para os privados, se eles fazem sentido. De uma forma geral, as empresas indicaram que esses ganhos para os operadores estariam majorados, estariam superestimados, tá? E, de uma certa forma, também foi indicado que futuros estudos seria interessante a gente focar no Rio Madeira, no Rio Tocantins e na Barra Norte. Seriam possíveis projetos onde a iniciativa privada teria mais interesse que realmente pudesse ser dado andamento para parcerias. Tá? Então, é lógico que isso tudo foram resultado de um estudo ainda preliminar, ainda bastante inicial,
para que a gente pudesse exatamente trazer para a sociedade esse início de discussão sobre concessões, sobre parcerias em hidrovias. Tá? Eu acho que agora, Fabrício, exatamente a ideia é que a gente possa escutar mais, que a gente possa debater. Então, acabo aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Excelente, Dino. Muito obrigado por essa aula, por essa apresentação. Começarmos a discutir a questão das concessões de hidrovias no Brasil Export, sempre motivo também de orgulho, de muita responsabilidade. Passo agora a palavra para o Dr. Gustavo Gomes, EPI. Gustavo, eu só vou pedir 10 minutos para você, a mesma coisa para o Dr. Mantelli, para que depois nós possamos ter o nosso debate. Perfeito, Fabrício. Vocês me escutam bem? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Brasil Export, de estar representando aqui hoje o PPI, para falar desse tema tão relevante, que é o tema de concessões de hidrovias no Brasil. Cumprimentar e agradecer a parceria que tem sido o trabalho junto ao secretário nacional de Portos, o Diogo Piloni, o Dino também, grande parceiro aí na atuação do governo federal para viabilizar projetos de parceria com o setor privado, e cumprimentar também todos os demais atores da iniciativa privada que estão participando desse seminário. Queria primeiro dar uma visão geral sobre o PPI e sobre o que tem sido feito em termos de parceria com outros setores, um pouco da experiência que tem sido feito. O PPI ele foi criado com essa finalidade de ampliar e fortalecer a interação entre o governo e a iniciativa privada, buscando, por meio desses contratos de parcerias, que são contratos de longo prazo, de concessão, de PPPs e outras medidas de desestatização, trazer mais investimento para a infraestrutura. Como o Diogo Piloni bem colocou, hoje tem uma restrição fiscal bem forte no âmbito do governo federal, o orçamento do Ministério da Infraestrutura para todos os setores talvez seja aquém do que fosse necessário para viabilizar uma infraestrutura de qualidade, e, por outro lado, por parte dessas parcerias com o setor privado, a gente vê muita oportunidade de investimento. No PPI, a gente teve 121 leilões já realizados desde 2019, que somaram mais de 600 bilhões de investimentos. Especificamente do setor de transporte, são quase 80 bilhões de investimentos que já foram contratados em setores como terminais portuários, rodovias, ferrovias, aeroportos. E até então a gente não tinha nenhuma agenda ainda no setor hidroviário. Tivemos recentemente a qualificação do Canal de São Gonçalo e da hidrovia de Lagoa Mirim. Coincidentemente, o decreto de qualificação do presidente foi publicado ontem. É um projeto pequeno em termos de investimento, não chega, né, nessas montas de valores de bilhões, como eu comentei, está mais para uma ordem aí de 40 milhões, 50 milhões de investimentos, mas de certa forma, um projeto estratégico ali para o extremo sul do Brasil e para o Uruguai. É um projeto de integração regional e é estratégico também do ponto de vista do caráter pioneiro, né, que esse projeto tem, por ser exatamente o primeiro qualificado no âmbito do PPI para a estruturação como projeto de parceria, né, como uma concessão ou uma parceria público-privada. Os estudos eles estão em andamento, tem a perspectiva da conclusão e da doação desses estudos pela DTA agora no final do ano, e depois vai ter todo um trabalho de internalização desses estudos por parte do governo federal, de avaliação, e nesse sentido, esse estudo que foi feito pelo Banco Mundial contribui muito, porque apesar de ser um estudo de caso relacionado a Rio Madeira e Tapajós, ele trouxe uma análise muito mais ampla sobre benchmarks internacionais, trouxe uma análise de contratual, de modelo contratual, uma análise de matriz de risco,
todas essas lições aprendidas, né, que o Dino apresentou tão bem. Então, esse trabalho eu acho que é muito mais como um arcabouço, esse arcabouço geral para parcerias no setor privado do que especificamente um projeto para a concessão do Madeira ou do Tapajós. E em termos de parcerias, a gente vê que, naquele contexto de restrição fiscal que eu estava comentando, a concessão traz alguns benefícios para os transportadores, que, de certa forma, contratualiza os investimentos e a garantia da manutenção de longo prazo desse projeto. Então, no caso, por exemplo, né, da hidrovia da Lagoa Mirim, né, que tem a sua navegabilidade bem comprometida, né? Ele não é só um investimento pontual para uma dragagem que, ao longo dos anos, acabaria sendo desgastado e, pelas restrições fiscais, talvez não pudesse ser repetido. Nessa modelagem de contrato de longo prazo, você consegue garantir, com uma ótica de qualidade e de disponibilidade de infraestrutura, que esse projeto vai estar disponível no longo prazo. Obviamente que esse projeto, como qualquer outro, né, como foi colocado do Tapajós, e principalmente do Rio Madeira, tem que ser visto sob uma ótica de custo-benefício. Não faz sentido a gente fazer uma concessão ou uma parceria que não faça sentido econômico para quem está utilizando esse rio. A intenção, o delta precisa ser positivo, né? Depois de terem pago todos os custos associados a esse projeto, tem que ter um excedente que viabilize e que justifique a realização dessa concessão, porque se for no sentido apenas de onerar, não é plausível, né, fazer essa concessão. E aí também tem a lei de desestatização da Eletrobras trouxe algumas alternativas também, especificamente lá para o Rio Madeira e para o Rio Tocantins. Tem uma previsão de destinação anual, ao longo de 10 anos, de recursos, se eu não me engano, para o Rio Madeira é da ordem de 60 milhões por ano, e para o Rio Tocantins de 30 milhões por ano, para serem usados em ações para garantir a navegabilidade desses dois rios, e que, de certa forma, também garantem uma perenidade desses investimentos para a navegação. Ainda vai demandar toda uma regulamentação relacionada a esse processo, que provavelmente ocorrerá só depois do processo de capitalização da Eletrobras, mas, de certa forma, é uma grande oportunidade para a navegação desses dois rios. Sobre o estudo do Banco Mundial, o PPI participou das discussões junto com a Secretaria de Portos, e compartilhando um pouco da minha experiência. É um estudo de excelente qualidade. Não sei, Dino, se depois esses estudos vão poder ser disponibilizados na íntegra, mas eu acho que traz vários insights importantes para o setor, para a maturidade dessa discussão sobre a concessão de hidrovias no Brasil. E, de certa forma, está na vanguarda, né, dessa discussão, assim, uma consultoria internacional que buscou exatamente as experiências do que tem sido feito em outros países a respeito de concessões hidroviárias. Então, acho que, na minha visão, a gente está caminhando, dando passos, né, para essa discussão de concessões em hidrovias. Acho que estamos amadurecendo e vendo quais caminhos que fazem sentido e quais que não fazem. E importante sempre com essa discussão em fóruns como esse, para a gente escutar e captar as impressões do setor privado, para quando, enfim, chegamos num grau de maturidade adequado, a gente
poder viabilizar um projeto que beneficie os transportadores e os usuários dessa hidrovia. Acho que as minhas considerações seriam essas a respeito dessa discussão de concessões. Eu acho que o ideal agora é passar a palavra mesmo para considerações, perguntas e aprofundamento sobre o tema. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado aí pela sua apresentação. Antes de passar para o nosso embaixador do Suexports, eu vou devolver a palavra para o nosso secretário, Diogo Piloni. O secretário já tinha um outro compromisso, já tinha me avisado e fez realmente um malabarismo para conseguir participar aqui conosco. Então, mais uma vez, secretário, obrigado pela sua presença e eu só rapidamente gostaria das suas considerações. Excelente, Fabrício. Primeiro, me desculpar aí com todos, né? Tenho certeza aqui que o momento mais importante da nossa reunião virá a partir de agora, né? Sem desconsiderar, obviamente, as falas sempre brilhantes aí do Dino e do Gustavo, mas importante é ouvi-los, né? Assim, ouvir a comunidade envolvida, impactada, né, por eventuais decisões que a gente tome. Mas eu tenho certeza aqui que estaremos bem representados. O Dino é o cérebro pensante, a cabeça pensante do setor hidroviário, e por isso é uma cabeça preocupada, né? Sem cabelos, né? Foram todos perdidos aí pensando em como fazer a navegação deslanchar, mas ele vai estar aí colhendo, né, todas essas contribuições. O momento é esse, pessoal. Assim, a gente está aqui trazendo uma discussão com toda a humildade do mundo, né, porque a gente sabe que não dá para fazer nada que não seja construído por quem entende do assunto, quem milita nessa área e quem, no final das contas, e esse é o nosso objetivo, vai se beneficiar de um modelo de concessão de hidrovias. Agradeço esse espaço que foi dado, Fabrício, mais uma vez. Um abraço a todos aí e boa reunião. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E agora sim, doutor William Mantelli, por gentileza, seus 10 minutos, Mantelli, por favor. Obrigado, Fabrício. Fabrício, estou vendo as ilustres personagens que estão nesse evento, né? Como o Piloni, Dino, o Kleber, que conhece profundamente essa questão hidroviária, fluvial, o Miguel Pires, um dos meus professores, né? O Fernando Becker, o Estima está presente. O que eu estou fazendo aqui, me pergunto? Mas eu vou aproveitar a tua permissão, ali, já que estão anunciando que teremos recursos para as hidrovias, de lembrar que o Rio Grande do Sul tem uma localização estratégica. E quando eu já falei isso algumas vezes, mas eu faço questão de repetir, que é muito mais voltado, inclusive, para o futuro. O Estado do Rio Grande do Sul tem que pensar seriamente nisso. Talvez eu erre um outro número, mas veja, a nossa lagoa aqui, os Patos, né, aí o Estima pode me corrigir quanto aos itens, ela movimentou ano passado em torno de 8.200.000 toneladas, né, indo e volta para Rio Grande. Nós temos uns 17 terminais, além dos portos de Pelotas e Porto Alegre. Esses 17 terminais são praticamente todos atividades em meio de uma unidade produtiva, que usa o terminal de interior para mandar para Rio Grande e vice-versa, né? Então, nós temos aí a Braskem, nós temos a Yara, o Bianchini, a CMPC, são grandes empresas que estão aumentando, inclusive, a sua tonelagem. Mas eu quero falar em termos geopolíticos, que aí não interessa só o Rio Grande do Sul, mas o país, para ele ter vamos dizer, um maior domínio, que está meio que perdendo, sobre a famosa Bacia do Prata. Quem não conhece toda aquela história entre portugueses e espanhóis, a briga e a importância da Bacia do Prata, né? Por que eu falo na Bacia do Prata? Segundo os especialistas, a Bacia do Prata é até mais importante que a maior bacia do mundo, que é a Amazônica. Ela é importante pela sua localização, pelos territórios lindeiros, principalmente. Então, tem um trabalho que foi publicado que até rebate duas alegações que falam sobre o Rio Grande do Sul. Um positivo: o Rio Grande do Sul está no coração do Mercosul. Ok, mas o outro: o Rio Grande do Sul está longe dos mercados consumidores. Uma inverdade. Tá? Por quê? Segundo esse trabalho, que eu estou, inclusive, apurando mais detalhes, né,
O Rio Grande está o estado, assim, num raio de 1.500 quilômetros dos grandes centros consumidores. São Paulo, Minas Gerais, Rio, Montevidéu, Buenos Aires, etc., Córdoba. Isso reúne uma população, essa região, de 150 milhões de consumidores, ou seja, de habitantes. 150 milhões. Essa região toda responde por em torno de 78% do PIB da América do Sul. Olha que mercado fantástico. E como é que nós nos comunicamos com todas essas regiões? Né? Cabotagem, hidrovia, rodovia, né? Aviação, ferrovia. Tá? Então, nós estamos no centro dessa região, que, eu repito, ela é estratégica, não só para o Rio Grande do Sul, como para o Brasil. Tá? E quando temos que usar mais a geopolítica para não perder o domínio que o Brasil sempre teve sobre a Bacia do Prata para a sua importância. Acho que o último a falar isso foi o ministro Golbery, e ele falava mais, acho que no plano militar, mas eu estou falando no plano de desenvolvimento, de catalisação desses empreendimentos. Né? Além dessa localização estratégica, nós olharmos, o Rio Grande do Sul tem duas bacias importantíssimas. A do Uruguai, que tem como aumentar o seu curso de navegável, claro, tem uma série de obras, mas só eu lembro o seguinte, os argentinos e os uruguaios, apesar de eles trocarem algumas farpas por causa da Bacia do Prata, eles estão promovendo um estudo, segundo o estudo, tá? Eles querem alongar o Rio Uruguai, em termos navegáveis, em torno de 750 quilômetros. Verdade, mentira, não sei, mas temos que avaliar essa questão. Mas que nós temos essa possibilidade, eu não digo nessa extensão, de aumentar, inclusive aqui para o estado do Rio Grande do Sul, nós temos. Tá? Outra coisa, se tu olhar onde está o Porto Rio Grande, está praticamente na frente da África do Sul. Nós exportamos especialmente arroz. Estamos no caminho da Ásia. Outra, nós temos acesso ao Pacífico, não por uma transoceânica, que o Banco Mundial vem criticando. O Banco Mundial diz o seguinte, você já tem uma estrada para acessar o Pacífico, para o Atlântico Sul, lá no sul da Argentina, para o Cabo Horn, ou um dos outros cabos, que hoje são perfeitamente viáveis, né, para chegar no Pacífico. E nos mercados todos ali que tu acessa para o Pacífico. Então, nós temos essa enorme vantagem. A questão da ligação da Lagoas, Patos Mirim, eu acho fundamental, porque é uma discussão que tem mais de 100 anos. Eu acho que se meteu muitos órgãos, universidades, não sei o quê, e faltou objetivar. Essa é a esperança que eu deposito no governo, que nós depositamos, no Dino, que tem essa missão, e a equipe dele, porque veja bem, qual é a vantagem, né, que tem a Lagoa dos Patos? Muita vantagem com essa ligação para os próprios uruguaios. Não é porque eles vão encurtar uma distância, dizem, isso aí tem que avaliar melhor, entre 200 a 300 quilômetros, se eles mandarem pelo Porto Rio Grande, com grande vantagem para o Porto Rio Grande, e para eles, em vez de mandar num porto lá em Montevidéu, eles têm que rodar lá não sei quantos quilômetros a mais. Né? Mas eles têm uma grande vantagem, por isso que estão interessados, né? Que é o tal do prêmio na exportação, especialmente da soja. O prêmio em Rio Grande é muito maior. Aí entrou o nosso amigo conhece bem essa realidade do Rio Grande. Os prêmios de Rio Grande na exportação são bem maiores que o do Uruguai. Por quê? Porque Rio Grande tem um calado que recebe navios pós-Panamax, tá? Tem questão de maior velocidade nas operações, tá? E tem um frete, parece que é mais compatível. Então, tudo isso aumenta o prêmio. Isso mostra o potencial, tá? Para o Rio Grande ser contemplado com esses investimentos todos, né? Que esperamos, né? Sejam aplicados também nas nossas hidrovias, porque, eu repito, é um interesse, inclusive, nacional, que temos que olhar com mais atenção para a Bacia do Prata. Né? E tem toda aquela preocupação aí, que numa discussão aí com o embaixador Guilhermo, lá do Uruguai, que é o mais entusiasmado, é um homem que tem muita experiência internacional, e eu diria que é o mais entusiasmado em levar esse empreendimento adiante. Lógico que nós temos que escolher as duas pontas. O que nós, brasileiros, vamos ter que fazer? Dragagem e tudo mais, e o que eles têm que fazer. Essas coisas vão acabar, já não estão sendo rascunhados, num acordo binacional. E o maior desafio, o Dino sabe disso aí, e os demais que atuam nessa área,
também sabe, que é a equação econômica. Alguém vai ter que investir, tá? Ganha a licitação para fazer a dragagem, mas ele vai levar que tempo para recuperar. Outra questão, e as empresas de navegação, para entrar, elas vão ter que ter uma garantia de ir de volta, levar carga e trazer carga. Tá? Qual é a garantia? Isso me faz lembrar que, na época do governo Ieda, foram convidados holandeses para fazer um estudo, justamente, para viabilizar o transporte container Porto Alegre e Rio Grande. Eles defendiam, na época havia muita discussão, hoje está sanado graças ao terminal de Santa Clara, já está um movimento em torno de 46 mil teus, né, por ano, é um grande sucesso. A Braskem, inclusive, informa que o transporte por contêineres está diminuindo a questão de poluição. Tá? A celulose é outro bom exemplo, né? Um terminal fluvial, aqui em Guaíba, e um terminal arrendado no Porto de Pelotas. Então, veja, nós aí temos todas essas comprovações da vantagem do transporte fluvial, mas nós temos que ver essas questões. Né? Tem que ter um sistema de dragagem permanente. Eu sei que o Estima está estudando com um grupo de terminais uma forma, um modelo para ter recursos, né, que sejam do Estado e do setor privado também, não conheço o estudo final, mas que visa ter uma manutenção permanente, que é fundamental para a nossa manutenção, que sempre tem um problema ou outro, isso não é de agora, vem de muitos anos. Nesse sentido, eu encaminhei para o Dino, tenho certeza, deve ter recebido, um estudo que as empresas, na época aqui do Rio Grande do Sul, vinculados na época, estão vinculados ainda à BTP, financiaram, um estudo feito pela Universidade Federal, sobre a questão toda dos terminais interiores e do transporte fluvial, que tem que olhar também a questão das empresas de navegação, o excesso de normas que incidem sobre elas, né? Os custos, né? E a questão da rentabilidade. Né? Mas a universidade fez esse estudo e apresentou uma série de alternativas, né? E propondo a criação de um preço, de uma tarifa. Eu sei que isso não agrada a todos. Tá? É um caminho, não é para ser imposto, é para ser negociado, mas é um caminho importante para ver essa nossa realidade, que talvez a solução que venha lá para a ligação da Lagoa dos Patos e a Mirim seja uma solução para o resto das nossas hidrovias. Então, para encerrar, Dino, olha com toda a tua dedicação, teu conhecimento para esse grande potencial do Rio Grande do Sul, né? E que não, repito, não interessa só a nós gaúchos, mas também ao país, pela manter aquele predomínio que o Brasil sempre teve. Só lembrando, os 3 rios que vão lá no Rio da Prata nascem no Brasil: Paraguai, Paraná e Uruguai. Então, o abrangência do território nacional e gaúcho é superior dos argentinos e uruguaios. Nós não podemos perder esse potencial. Obrigado. Obrigado, doutor Mantelli, pelas suas palavras, pela sua apresentação. Eu vou agora abrir a nossa fase de perguntas. Vou começar pelo nosso presidente do Sudeste Export, doutor Mário Povia, por favor, mano. Boa tarde, Fabrício. Bom retorno ao Brasil. Você que já virou um cara internacional, e aos demais colegas que estavam aí em Dubai. Queria cumprimentar o meu chefe. Não sei se vocês sabem, o Dino é o meu chefe aqui na CDRJ, ele é o presidente do CONSAD. Né? Cumprimentar o Gustavo Gomes, o Mantelli, e, em nome deles, cumprimentar todo o pessoal aqui presente. Eu sou, Fabrício, um dos mais jovens aqui nessa questão hidroviária, e eu sou testemunha que, em 2007, a ANTAC fazia um seminário, eu acho que na CNT, e estava todo mundo muito ansioso, né, da política pública que seria para as hidrovias. E aí, meu presidente Dino deu água, né? Literalmente, não foi adiante nenhuma política pública. E é razoável supor aí que, do Oiapoque ao Chuí, né, a expectativa, né, é de que nós tenhamos uma conversão dos nossos rios navegáveis em hidrovias. Isso significa navegação o ano inteiro, né? Navegação o dia inteiro, 24 horas por dia, inclusive noturna, né?
e isso envolve dragagem, balizamento, sinalização, e também envolve a questão de safety security, né? Ou seja, né, segurança para navegação, segurança patrimonial para carga e para operação. O que se quer é só tudo isso, né? E evidentemente, isso não é barato, né? Não é barato, inclusive porque algumas intervenções envolvem aí, talvez até a construção de eclusas, né? Exatamente para o atingimento desse objetivo. Eu, como cidadão, né, eu estou muito feliz que isso tenha caído nas suas mãos, Dino. A gente viu o trabalho que a tua equipe pequena, diminuta, fez na BR do Mar, e você já deu aí um avant-première para a gente do que você está pensando para as hidrovias, e é fantástico o que vocês já produziram em tão pouco espaço de tempo e com um diagnóstico fora de série, realmente muito aderente, né, com tudo que a gente vê aí de melhores práticas e de possibilidades, né? A pergunta que eu queria fazer, me parece que há um grande problema da gente fazer a concessão pura, né, e já pedagiar a carga nas hidrovias, né? A gente precisa ter uma política pública para exatamente migrar ou fomentar para que essas hidrovias sejam utilizadas. Isso envolve toda uma cadeia, inclusive gente que precisa minerar, começar a plantar, já contando com essas hidrovias e com isso devidamente contratualizado. E me parece que o melhor modelo seria efetivamente uma PPP patrocinada. E a pergunta é nesse sentido: você tem dinheiro para isso, né? É possível utilizar, por exemplo, recursos do Fundo de Marinha Mercante, né? Que é um fundo que a gente tem aí com muitos recursos, né? Seria possível canalizar alguma coisa nesse sentido e para a gente deixar para pedagiar num segundo momento, né? Depois de alguns anos, já com essas hidrovias devidamente consolidadas? Seria nesse sentido a pergunta, e parabéns, Dino, pelo trabalho da tua equipe aí. É uma análise assim, bem simples, bem assintótica. Perfeito, Mário. O pessoal tem que fazer um desconto aí dos elogios, porque realmente, enquanto presidente do CONSAD, então você tem conflitos de interesse por fazer esses elogios. Mas vamos lá. A gente tem realmente algumas avaliações nesse sentido que você colocou, não só da possibilidade de uso do Fundo da Marinha Mercante, tá? Como, obviamente, os recursos que foram colocados ali no projeto não é mais projeto de lei, né? Já na lei da Eletrobras, tá? Existe um entendimento muito claro que qualquer tipo de cobrança pelo uso de uma infraestrutura só pode acontecer se realmente tem uma lógica econômica por trás, tá? A cobrança por si só, ela pode ser interessante exatamente porque faz da sinalização econômica adequada de que o recurso não é infinito. Ele é interessante você dar o sinal econômico sobre o custo relacionado àquela determinada infraestrutura. Por outro lado, esse sinal econômico é interessante, mas ele também deveria ser somado ao que a gente chama de externalidade de qualquer tipo de infraestrutura, né, de qualquer tipo de serviço. Então, de maneira muito clara, faz sentido cobrar? Existem alguns argumentos econômicos de que sim, faz sentido cobrar. Porém, faz sentido você ter um pagamento público para que os privados utilizem aquela infraestrutura? Também faz, principalmente porque você tem muita externalidade positiva ali. Então, a sociedade ganha. Não é só o usuário que ganha ao utilizar a hidrovia, a sociedade ganha com isso. Quer seja por redução de acidentes, de emissões e assim por diante, né? Então, considerando isso tudo, a gente tem o que a gente acredita ser uma justificativa muito interessante para que exista dinheiro público entrando no projeto, tá? Então, esse é o primeiro conceitual. Faz sentido que parcela ou a totalidade dos recursos que um concessionário demandaria viessem do poder público.
Tá? Nesse sentido, a gente tem avaliado o fundo da maré mercante, da forma como o fundo da maré mercante é hoje, a gente vê pouco espaço para que isso aconteça, porém, tem ali uma possibilidade, considerando alterações que estão sendo propostas no BR do Mar, são alterações que impactam a 10893, que poderiam trazer um respiro a mais para que a gente utilize recursos do Fundo da Maré Mercante, tá? E também algo que está, acho que bastante promissor, é o recurso da Eletrobras. Tá? Claramente está lá na Eletrobras que vai ter que ser aplicado 59,5 milhões de reais por ano durante 10 anos no Madeira, por exemplo. Né? Lógico que a gente ainda não fechou as possibilidades de uso desse dinheiro, né? Desse recurso. Se a gente pode simplesmente colocar na mão do próximo concessionário Eletrobras, né? Do privado Eletrobras, para que ele execute obras, né? Isso é possível, só que se for tomada essa decisão, apesar da facilidade, da simplicidade dessa alternativa, a gente não estaria aproveitando a possibilidade de alavancar esse recurso. Né? Se a gente coloca em uma concessão específica esse recurso, a gente poderia pensar em alavancar esses 600 milhões de reais, não só em tempo, quanto em escopo. Né? Com 600 milhões de reais, a gente poderia fazer uma concessão, por exemplo, hidroviária muito mais longa, garantindo a adequada prestação de serviço por muito mais tempo. Né? Mas isso tudo está em nossa avaliação, Mário. Não faz sentido a gente simplesmente cobrar do privado. Obrigado, doutor Dino. Eu vou, na sequência, vou pedir que só que as perguntas sejam bem objetivas, em razão do nosso tempo, e passo, então, agora ao doutor Fayet. Doutor Fayet, que dispensa a apresentação, então vou apresentá-lo, Fayet, como conselheiro do Centro-Oeste Export. Seja bem-vindo, Fayet. Muito obrigado. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar todos vocês. E não vou fazer elogio para o Dino, porque senão vou causar ciúmes, né? Então, eu gostaria de dizer que isso nos dá uma tranquilidade. Eu tenho uma preocupação, que eu estudo a parte hidroviária há algumas décadas, e nós temos um problema, Dino, que eu gostaria que vocês arrolassem aí. Nós precisamos ter um sistema de governança nas hidrovias brasileiras. Eu não sei se por hidrovia, eu acredito que teria que ser um sistema de governança onde tivesse, em primeiro lugar, uma estrutura de defesa nacional, porque as hidrovias, principalmente as fronteiriças, elas hoje são o principal caminho do tráfico de drogas e de armas no Brasil. Então, este é um ponto que nós não podemos vacilar. Tá? Depois de assegurada essa condição de estabilidade e de segurança para a nossa navegação, eu acho que caberia também nós termos uma espécie de comitê, mas não esses comitês assim como é o CAP hoje, que não serve para nada, certo? É só para avalizar. E um comitê funcional, não é? Para cada hidrovia, para nós estruturarmos a gestão operacional da hidrovia, porque cada uma delas tem as suas características. Então, por exemplo, a do Tapajós. Hoje nós temos um déficit portuário na área de Belém, no sistema portuário de Belém, avaliado em 30 milhões de toneladas ano de grãos. Certo? É a nossa última avaliação. E, fundamentalmente, isso vem do Tapajós. Então, hoje nós temos uma subcapacidade na ponta, que é no sistema portuário, e isso está prejudicando também. Então, você veja como é a importância nós fazermos essa inter-relação. E gostaria, então, de felicitar, me colocar à disposição, eu considero extremamente importante, mas, como existem dúvidas na forma, já existem reações contra pedagiamento. Então, nós precisaríamos também
ter uma forma de esclarecer quem paga, quem não paga, como vai pagar. Pelo menos um ensaio, porque, inclusive, está vendido que o canoeiro que passa no rio vai ter que pagar pedágio. Então, tudo isso tem que aclarar. Então, não vamos esquecer, segurança nacional, a gestão operacional e essa comunicação. E nós temos que pensar muito bem, porque se for para pagar $1 por tonelada, é uma coisa. Agora, se for para pagar uma coisa muito grande, também não. E eu gostei desta sua informação, que é uma coisa que há anos está em gestação, é o problema da compatibilização com as usinas hidroelétricas. Muito obrigado e meus parabéns pela oportunidade. Eu vou mandar, Dino, o meu material sobre essa fórmula. Obrigado, Fayet. Sobre esse ponto que você colocou, da organização, né? A gente tem uma proposta que a gente, depois, eu acho que vai merecer um workshop específico sobre isso, tá? A gente está pensando tanto numa questão mais próxima do Conaportos, né? Algo como o Conahidro, tá? Mas isso é geral, e também existiriam algo como conselhos hidroviários, tá? Num primeiro momento, o modelo de CAP é pensado, só que realmente o modelo de CAP ele tem uma dificuldade exatamente ele não tem nenhum tipo de deliberação, ele é só consultivo, né? Então isso tudo está sendo pensado. Agora, só que eu não vou explicitar agora porque não é o momento, tá? Depois a gente conversa mais sobre isso, talvez em um outro workshop. Agora, sobre a questão de pagamento, isso que você colocou é fundamental, tá? É óbvio que, por exemplo, pequenos barcos, não faz o menor sentido cobrar de pequenos barcos. Assim como na nossa avaliação já preliminar, não faz o menor sentido cobrar de passageiros, né? A gente tem uma diferença gritante entre as necessidades das embarcações, por exemplo, do granel sólido agrícola, e das embarcações de passageiros. E mesmo em relação às embarcações de granel líquido, tá? Necessidades de calado, necessidades de largura do canal e assim por diante. Então, essa é uma dificuldade. A gente vai ter que realmente fazer uma comunicação bem feita, porque não faz o menor sentido falar que o canoeiro vai ter que pagar. Ou o cara que já... Imagine só, a gente perde os cabelos aqui para tentar viabilizar um transporte mais barato de passageiro na Amazônia e vai lá e cobra do transporte passageiro. Não faz o menor sentido isso, né? Mas eu concordo contigo que a gente vai ter que ver as melhores estratégias de comunicação, porque a gente vai ter que escolher efetivamente, não é escolher, né? Definir exatamente quem que pagaria, por que pagaria, por que cada um tem um preço diferente, por que cada um tem um benefício diferente e assim por diante. Mas isso tudo, só um projeto mais adiantado, a gente não está ainda nesse momento para fazer essas definições, mas daí a gente vai ter que fazer uma estratégia bem adequada de comunicação. Obrigado, Dino. Obrigado, Fayet. Na sequência, doutor Otávio Grotoni, diretor da Eldorado Celulose. Por favor, Otávio. Opa. Boa tarde, Fabrício. Está com saudades do amigo. Saudades aí do pessoal, o Brasil Export assumindo o protagonismo ímpar, né? Trazendo luz a um tema que estava aí meio um pouco deixado de lado aí, tá? Porque em função até das outras demandas. Eu quero saudar aqui também o Dr. Mário, aí, o Dino, enfim. Pessoas, também o Gustavo, e pessoas que... E a gente aqui está sempre aprendendo. Então, assim, na verdade, eu queria colocar 2 pontos aqui para o público aqui. Vamos falar aqui, por exemplo, da MP 1065, que trouxe luz, aí, trouxe uma segurança, trouxe um esclarecimento das regras da ferrovia. Com isso na mão, a área de projetos, né, lá da Eldorado, a gente não levou mais do que 30 dias para desenvolver um projeto, sentar com o acionista da companhia
expor para ele todos os benefícios e, obviamente, os riscos também, mas e não demorou mais do que uma semana para eles, para o acionista, para o dono da companhia, autorizar, não, porque é público essa informação, e nós entramos com um projeto junto do Ministério para a construção de um ramal que vai de Três Lagoas até a cidade de Aparecida do Taboado, alguma coisa perto de um pouco mais de 1 bilhão de investimentos, enfim. Regras claras, processos definidos, encoraja o empreendedor, encoraja o exportador. A Eldorado, se ela não for a única, talvez seja uma das poucas que tem um porto na sua construção. Já foi no projeto, existe um porto hidroviário lá. Tamanha era a fé e a confiança na hidrovia. Aí veio a primeira crise hídrica, a segunda crise hídrica agora, e que a gente estava, inclusive, desenvolvendo o retorno para a hidrovia quando veio essa nova crise, né? Mas o que a gente tem buscado aí informações com o mercado, com os estudiosos, é que crise hídrica de tempos em tempos vai acontecer. Isso é inevitável. Não é um processo que depende do governo, depende do Estado, enfim. Mas o que a gente precisa entender, e é isso que o investidor e o exportador, né, ainda mais commodity, né, como é o caso da gente, que a gente tem prazo para entregar, etc., é previsibilidade. Então, assim, o que vai acontecer, aí pegando um gancho aí do que o Leopoldo escreveu, o Leopoldo Figueiredo, tá bom. Quando tem uma crise hídrica, qual é o plano de contingência? Até onde nós podemos ir? Vai parar tudo? Não vai parar? Enfim, enquanto a gente precisa de um projeto esclarecedor, a gente precisa assim, entrar um pouco mais no detalhe. E eu acho que fóruns como esse, talvez, o Fabrício colocar na pauta dos próximos eventos, um painel só sobre hidrovias, porque o Brasil Export está trazendo, assim como trouxe segurança e trouxe a discussão para a ferrovia, e tem mais de 20 e tantos projetos lá que surpreendeu até o próprio governo, né? A gente tem que trazer isso para a hidrovia também, né? E aí fica como funciona a operação com as hidrelétricas, como funciona. A gente está lá para destruir uma pedra lá, na andava lá, que ninguém consegue resolver aquilo. Então, quando você senta lá com o dono da empresa e abre um projeto hidroviário, ele fala assim: já resolveu isso aqui? Não resolveu. Qual é o grupo de trabalho que está? Olha, não, tem um pessoal que está realmente dedicado, etc. Então, o que a gente precisa é previsibilidade, né? A gente precisa enxergar, e talvez o Brasil Export pode ajudar a pilotar isso daí, né? É um fórum de notáveis aqui, mas a gente está perdendo assim, cada vez mais está difícil de convencer o dono da empresa que hidrovia é uma solução. E eu digo, tá? Só que você conclua, Otávio, por gentileza. Tá bom. Ok, perfeito. A melhor combinação de frete é a hidrovia ferrovia. Então, eu só queria perguntar ao Dino, ao Gustavo, quais são os próximos passos. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado. Vamos lá, Dino. Você primeiro, depois o Gustavo na sequência. Perfeito. Bom, Otávio, você tem toda a razão. Essa questão da previsibilidade é fundamental para que os privados possam investir, né? E aquilo que foi colocado lá atrás. Não temos uma política pública clara para hidrovias. O próximo passo é exatamente fazer essa política pública. Tá? O programa que a gente está desenvolvendo, que tem sido chamado, o ministro chamou esses dias de PR dos Rios, né? Ele busca exatamente fechar esse gap. Então, criar essa política pública abrangendo não só a infraestrutura, relação com as outras áreas envolvidas, como energia e assim por diante, é o primeiro passo. Gustavo, algum complemento? Por gentileza, seu microfone está desligado, Gustavo.
Eu acho que, como eu comentei durante minha fala, todo esse processo de concessão ele contribui também para trazer mais previsibilidade para o investidor, né? Quando traz uma contratualização de longo prazo, com uma obrigação de investimento que vai garantir a disponibilidade, de certa forma, traz mais segurança de que aquela infraestrutura vai estar sendo disponibilizada. Nessa agenda, assim, a gente tem esse projeto piloto da hidrovia da Lagoa Mirim, projeto pequeno, mas que, de certa forma, acho que vai trazer aprendizados que poderão ser, enfim, viabilizados para outros projetos, né? Assim, acho que acaba servindo um pouco como uma curva de aprendizado, né? Para uma política mais ampla, né? De parceria com o setor privado nesse setor. Obrigado, Gustavo. Bem, nossa última pergunta. Agora passo a palavra para o nosso presidente do Nordeste Export, doutor Aloysio Sobreira, e, na sequência, as considerações finais. Aloysio, por favor. Ok, vou procurar ser breve, Fabrício. Dino, estou me dirigindo a você, mas é da minha satisfação de uma preocupação que eu coloquei para você 1 ano e meio atrás, de não confundir o BR do Mar, o hoje denominado BR do Rio. Nada contra a denominação, são coisas extremamente diferentes. Então, eu vou colocar algumas questões sem pergunta e vou precisar de conversar contigo um pouco mais para entender toda a dinâmica desse programa. Falando em primeiro que não seria nada demais colocar recursos públicos no sistema hidroviário, seria um resgate, seria uma justiça, já que as rodovias no Brasil foram construídas e mantidas a fundo perdido há muito tempo, enquanto que o custo de uma hidrovia é infinitamente inferior ao de uma rodovia. E mais de 2/3 do Brasil, mais ou menos a Amazônia, não tem rodovia, tem hidrovia. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. A outra foi o benchmarking e os estudos que você comentou, que eu acho que todos nós gostaríamos de ter acesso a isso para ir formando opinião, e que, no diz respeito à utilização de recursos, principalmente nessa época de ESG, se vocês devem estar estudando a questão do crédito carbono e também dos recursos da CID, já que a CID tem baixíssima aplicação no setor aquaviária e ela foi feita justamente para esses recursos serem utilizados em meio ambiente e multimodalidade e tudo. Então, eu não vou fazer pergunta, não vou querer que o Fabrício venha me chamar a atenção, está na hora, cortar minha palavra, mas eu queria falar da satisfação de você ter levado em consideração isso. Você realmente tem a mente brilhante, né? Na acepção da palavra. E eu acho que o próprio Brasil Export ele foi muito feliz em trazer esse assunto. Eu acho que é fundamental, ele tem diversos desdobramentos. Eu acho que uma reunião como essa extremamente insuficiente o tempo, mas serviu para trazer à pauta a hidrovia no Brasil. E eu tive a oportunidade de ver algumas na Rússia, a própria hidrovia do Mississippi, até a hidrovia de Paris tem peculiaridades que a gente tem que levar em consideração. O Brasil não tem, só tem 2 hidrovias, né? A Tietê-Paraná e a do Mantelli, lá embaixo. O restante são rios navegáveis, já foi falado aqui. Eu acho que esse tema tem que haver bastante desdobramentos e informação. Então, obrigado, Fabrício, espero ter cumprido o tempo. Obrigado, Aloysio. Com certeza esse tema será tratado em outras oportunidades aqui do Brasil Export. Vejo aqui grandes especialistas, doutor Irani, obrigado pela sua presença, doutor Fernando Becker, doutor Jonathan. Então, assim, doutor Flávio Macatauaçu, eu acho que nós temos realmente aqui hoje uma grande oportunidade. E, Dino, você, como um grande entusiasta do tema, com certeza
faremos outras tardes como essa de um tema tão importante. Eu vou inverter a ordem das considerações finais. Eu vou abrir para o doutor Mantelli. As suas considerações finais, doutor Mantelli. Seus 3 minutos, por favor. Serei breve. Bom, eu acho que é muito importante, tem razão, temos que fazer mais debates, mais audiências públicas, discussões, porque eu acredito muito nas hidrovias como fator de desenvolvimento. Então, eu acho que eu tenho dois benchmarks, certo? Eu acho que nós temos que conhecer melhor como é que funciona aquilo que o Aloysio falou. O Rio Mississippi é um excelente exemplo. Outra, aquele porto lá, o maior porto fluvial do mundo, que é o do Sport, lá em Duisburg, não sei se é essa, lá na Alemanha. Movimentou no ano 4.600.000 containers. E ele tem uma ligação ferroviária, rodoviária, hidroviária. Aquilo é fantástico. Eu acho que nós temos que aprender com eles. Sabemos já muita coisa, mas temos que aprender com eles como é que funciona, como é que eles conseguem manter, desenvolver. Então, eu diria o seguinte, não precisamos ir lá ver o modelo alemão e ter que trazer os alemães. Nós temos gente competente para aprender isso aí. Muita gente tem que trazer o modelo e os alemães, ou os americanos. Não precisamos. Mas eu quero dizer o seguinte, tem que considerar 3 ou 4 condições. A condição da navegação interior. A empresa que vai explorar. Tem que olhar para ela. Tem que ver a carga, principalmente de normas, seja da Marinha, seja uma série de fatores que atrapalham o desenvolvimento dessa empresa. Ela tem que ter lucro. Ninguém vai fazer uma ligação de um ponto ao outro se não tiver uma certa garantia de carga. Então, tem que considerar a empresa. Tem que considerar o serviço permanente de dragagem naquele trecho a explorar. Tem que considerar o território, isso eu acho a coisa mais fundamental, é a exploração econômica dos terrenos marginais desses rios, os terrenos lindeiros. Nós aqui no Sul estamos fazendo um trabalho junto aos prefeitos, são 67 municípios hidroviários. Eu confesso, a maioria dos prefeitos não sabe que que pode explorar aquela hidrovia. Nós temos um caso bem presente já, a Câmara, que o ministro Tarcísio teve uma online com esse prefeito. Esse prefeito quer desenvolver, vamos dizer, distritos, parques industriais ao longo de 2 rios, né? Taquari e o Jacuí, que fazem divisa. O ministro falou com ele, estimulou, prometeu apoio no serviço de dragagem. Então, se nós não envolvermos esses municípios, a comunidade, não só os prefeitos, que de 4 em 4 anos trocam, mas a comunidade, fazer como a gente vê lá na Europa, em que a dona de casa se preocupa com o porto. Se o porto, vamos dizer lá, da Alemanha está perdendo competição lá para os belgas, a dona de casa fica preocupada, que sabe que isso pode representar o salário do marido, o emprego do filho. Então, a comunidade vive. Esse é um trabalho aí, inclusive do poder concedente e de cada estado, de desenvolver essa cultura hidroviária e de saber que o caminho do desenvolvimento passa pelas chamadas, essas verdadeiras, como disse um gaúcho, artérias do desenvolvimento, que são as hidrovias. Obrigado. Obrigado, doutor Mantelli. Obrigado pelas suas considerações finais. Agora, doutor Gustavo Gomes, por favor. Obrigado, Fabrício. É um prazer grande ter participado aqui desse evento hoje. O Programa de Parcerias de Investimentos ele foi constituído exatamente para dialogar com o mercado, se aproximar o governo das necessidades e do investimento privado, escutar e dialogar para encontrar soluções para a infraestrutura brasileira. Vejo que o setor hidroviário está num processo de amadurecimento. Aqui no PPI a gente tem obtido resultados significativos já em outros setores de transporte. O setor aeroportuário passou por uma fase de parceria com o setor privado, de concessões de aeroportos, que trouxe muito benefício para os usuários. Da mesma forma, o setor portuário, o setor de rodovias também, investimentos relevantes sendo viabilizados por meio de parcerias. É importante essa visão de longo prazo que esses contratos de concessão ou de PPP conseguem trazer, que traz a tão importante previsibilidade e a garantia que o investimento não vai ser pontual, mas que
aquele que estiver interessado em instalar um terminal portuário, comprar barcaças, ele tem a garantia que aquele rio vai ser navegável no longo prazo. Então, acho que a gente está nesse processo de amadurecimento no setor hidroviário também, e acho que a cada passo que a gente está dando, sempre com muito diálogo e escutando a percepção dos senhores que são efetivamente as partes interessadas nesse processo, né, de trazer as hidrovias para um papel de destaque na infraestrutura brasileira. Seriam essas minhas considerações. Obrigado mais uma vez, Fabrício. Obrigado, Gustavo. E agora, doutor Dino Batista, por favor, as suas considerações finais. Dino, que nós conversávamos e a gente tinha preocupação de como seria essa tarde. Acho que uma tarde de sucesso, né, Dino? Acho que atingimos aí os nossos objetivos e temos aí muita coisa pela frente. Mais uma vez, obrigado, Dino. Com certeza, Fabrício, com certeza. Acho que foi só toda essa audiência que a gente teve, realmente, eu acompanhei aqui mais de 70 integrantes aqui no fórum, espetacular. Eu acho que nosso objetivo era exatamente esse, né, que a gente pudesse iniciar um processo de discussão com a sociedade de uma forma bastante ampla, de uma forma bastante aberta, né, e acho que esse objetivo ele foi atingido, né? Acho que deve ter ficado claro para todos que ainda é um projeto em gestação, ainda é uma ideia em gestação dentro da equipe aqui do Ministério da Infraestrutura. Nós entendemos que não podemos abrir mão de nenhuma das ferramentas possíveis para melhorar o sistema da navegação interior brasileira. Então, é um ponto de partida, para que a gente possa colocar aqui alguns elementos e iniciar a discussão com todos. Eu queria agradecer novamente, Fabrício, e a todos que nos acompanharam, e novamente colocar totalmente à disposição aqui o Departamento de Navegação e Hidrovias, para que a gente tenha novos e novos debates, e assim que a gente tiver novidades em relação a essa possibilidade de parcerias, vamos trazer para todos, para discutir, para debater. A gente gosta muito disso, então a gente realmente está totalmente à disposição. Ok? Obrigado novamente, Fabrício, e a todos que aqui nos acompanharam. Muito obrigado. Obrigado a todos os nossos convidados. Obrigado aos nossos conselheiros de norte a sul. Realmente uma tarde especial. Queria, mais uma vez, reforçar o papel do Brasil Export como fórum permanente do setor. Semana que vem, teremos um outro momento aqui sobre um tema muito importante, que será a questão da reforma tributária, e desde já convido a todos. Uma ótima tarde, uma ótima semana, e mais uma vez, obrigado a todos. Até mais. Abraço a todos. Abraço. Prazer em estar com vocês todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Saudade da galera. Um abraço. Tchauzão. Giovanni. Aí, Mantelli. Tudo bem, Fernando? Tudo bem.